Olá, amigos, boa noite. É com muita alegria que a gente faz agora, né, essa abertura para poder fazer a ambientação para a nossa atividade da noite. Às 20 horas teremos a oradora Doralice Amaral, do Centro Espírita Suave Caminho de Rio das Ostras, que vai falar para a gente sobre o tema Onde está Jesus? E para poder fazer a ambientação desse momento, a gente vai receber o Júlio e a Cris, que são da Casa Renê Peça, e eles vão cantar um pouquinho para a gente, para poder alegrar aí nossa noite e preparar nosso espírito para o momento do estudo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cris. Boa noite, Zé. Tudo bom? Obrigada por terem aceitado o convite. Agora é com vocês aí até às 20 horas, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Então, boa noite a todos. Que Jesus continue a nos envolver e que a gente possa juntos preparar esse ambiente, não só virtual, mas sabemos que a distância não é nada para o poder das nossas mentes, das nossas energias, e que cada um no seu lar possa receber as melhores vibrações que a equipe espiritual do Fonte de Luz possa assistir a todos nós e nos envolver. Vamos cantar. Cada um de nós tem um talento que devemos semear. Digo que tem bem aí dentro, bondade, amor e muito mais. Com sabedoria e humildade, foi o que Jesus veio ensinar. Semente de amor e caridade, no teu coração florescerá. Quantos talentos você tem? Ele se multiplica quando se empregar no bem. Quantos talentos você traz? É no banco da vida que eles rendem muito mais. Quantos talentos você tem? Eles se multiplicam quando se empregar no bem. Quantos talentos você traz? É no banco da vida que eles rendem muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Bem, para a gente começar nessa energia aí da live de ambientação da palestra Centro Espírita Fonte de Luz, a gente começa com a energia de Comerge, uma música que foi composta para a infância, falando da parábola dos talentos, misturado um pouco com a parábola do semeador. E agora nós vamos cantar várias músicas do movimento espírita em geral. Vamos? Primeira live de vergonha. Missão cantar. Parará, 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 parará. O canto que se eleva pelo ar, a voz que me embala o coração, e nada mais posso querer senão sorrir, cantar, cantar e agradecer ao Pai em oração. Médium da harmonia é a canção, força inspiradora que me eleva ao ser. Missão por excelência, comunhão com Deus,
bênção de Jesus em nossas vidas. Música, musa das artes, joia querida que me embala o coração. Canção, acalanto de luz, és a minha melhor prenda vinda de Jesus. Música, musa das artes, joia querida que me embala o coração. Canção, acalanto de luz, és a minha melhor prenda vinda de Jesus. Parará, 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 Bem, a próxima canção é de um grande amigo nosso, Gabriel Jacou, junto com Marlon e Éder. Chama Saber Ser. Saber ser um novo ser, buscar viver a liberdade em si, entender que em você o amor é força que te leva, sorrindo, chorando, o que importa é saber que só você, buscando guiar seus passos em atos que trazem respostas para se encontrar. Saber ser um novo ser, se permitir sentir a vida, calar a voz, pensar em nós, se perceber como instrumento, sorrindo, chorando, o que importa é saber que só você, buscando guiar seus passos em atos que trazem respostas para se encontrar. Novo ser, laia, laia, saber ser novo ser. Novo ser, laia, laia, saber ser novo ser. Novo ser. E como a gente gosta muito do Gabriel, a gente vai cantar mais uma canção dele, que chama No Tom do Coração. Se você quiser ser feliz, basta sorrir que o mundo todo lhe diz. Felicidade é fácil de encontrar, basta querer procurar. E está perto, dentro de você. Perceba isso e logo você vai ver. Felicidade sorrir pra você, sentindo o coração bater. Tum, tum, bate coração, para sentir vamos sorrir pra outro irmão. Tum, tum, dois corações pra se entender, tem que no mesmo tom bater. Tum, tum, bate coração, para sentir vamos sorrir pra um outro irmão. Tum, tum, dois corações pra se entender, tem que no mesmo tom bater. Tem que no mesmo tom bater.
no mesmo tom bater. É isso aí. Dois corações, para se entender, tem que no mesmo tom bater. Agora nós vamos lá para Minas Gerais. Nós aprendemos essa canção em 2008, quando nós tivemos num encontro espírita lá em Minas, CEONG. E é uma música que a gente gosta muito, chamada Nova Era, do autor Willy de Barros Gonçalves. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou andar pela praia. Com a espuma molhar meus pés, eu vou cantar, cante comigo. Pra saudar o mundo novo de amor e paz que vai chegar com as ondas. Pra suavizar a alma, para despertar o coração e a mente. Vamos soltar nossas vozes pelo ar, deixar o canto se espalhar, e mais outras vozes vão cantar a fraternidade pura em forma de canção. Será tempo de amar, será regeneração. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a caridade. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a amizade. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a esperança. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vamos construir a nova era. A nova era. A nova era. Vamos construir a nova era. Agora nós vamos lá para o Nordeste. Uma canção do grupo ANI, lá do Ceará. Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos numa luz. E
ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. E caminharmos juntos como a luz. E caminharmos juntos como a luz. Caminharmos juntos rumo à luz. Agora a gente volta lá para Minas Gerais. É uma canção de Ronaldo Tavares e Cássio Fajardo, chamada Cais de Estrelas. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Era só ensaio. Vamos de novo. La la ya, la ya, la ya, la ya. La 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 ya, la ya, la ya, la ya, la ya. E são-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o destino a quem conduz meu navegar. As cicatrizes serão luzes que irão nos alertar, como faróis serão lampejos a guiar. O barco da vida que um dia chegará, em teu divino braço que nos acalentará. Teu remanso principia e irá nos aportar, em teu divino braço que nos acalentará. Teu remanso principia e irá nos aportar. Ondas que vibram o mar e voltam temporais, ventos que açoitam o ar, fomentam vendavais. São ameaças para quem não vive em paz. É a maré que, quando o barco se desvia, reconduz. Vou me guiar, seguindo sempre a tua luz. És o farol que na tormenta brilhará. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Em teu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas quando a noite enegrecer a luz do meu olhar, vem me dar ocas de estrelas, por tem luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão nos afastar de ti, mas se a vida é um navegar, eu quero te encontrar.
cais de estrelas vem me dar o porto em luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infindo, a teus braços vou seguindo. Cais de estrelas vem me dar porto em luz que eu possa ancorar. Se sou luz, o meu destino é seguir em teu caminho. Cais de estrelas vem me dar porto em luz que eu possa ancorar. Tua força irradia, teu remanso principia, porto em luz que eu possa ancorar. La 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 ya, la ya la ya, la 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 ya, la ya la ya, la ya la ya. Nesse momento que a gente está em quarentena, a gente sempre busca várias ferramentas, né, para que a gente possa estar na boa sintonia. E a música, com certeza, é uma ferramenta de muita força a nos auxiliar nesses momentos em que possamos, mesmo à distância, levar energias de amor, de paz, mensagens a quem está em outros lugares, outros países, outros ambientes, mas recebem essas energias de amor através das melodias, através das músicas. Para a gente encerrar, nós vamos cantar Paciência. Se o dia nascer e você perceber que a noite se aproxima, creia, a noite é ligeira, é como fogueira a passar. Se você perceber que algo desfalece em seu mundo, olha, só há um caminho, o rumo do sol, do amor. Vem, me dá sua mão, abra o seu coração, repara na vida. A ciência em serviço é remédio de vida, de Deus. Vem, vem, me dá sua mão, abra o seu coração, repara na vida. A ciência em serviço é remédio de vida, de Deus. A gente agradece por essa oportunidade de estar com vocês. Desafios, né?
para quem não tem internet, tem vergonha das câmeras, mas estamos aí para a gente trabalhar olhar boas vibrações para nos dar. Beijo. Obrigada. Beijo no coração. Beijo, Gisele. Obrigada, Júlio, Cris, foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Boa noite, meus irmãos. Para quem chegou, né, depois que a gente fez a abertura, hoje é com muita alegria que a gente se encontra em mais uma quinta-feira, mesmo que de forma virtual, para realizarmos a atividade da noite, nossa palestra pública. Hoje a nossa convidada será a Doralice Amaral, de Rio das Ostras. Ela é do Centro Espírita Suave Caminho. E nessa semana, o nosso Centro Espírita completou 25 anos, né, de trabalho no bem, de divulgação do Evangelho Rede Vivo. E é uma alegria para a gente poder, né, contar com esses corações amigos nessas 2 décadas e meia de trabalho. E lembrar, né, que nossa casa, ela é uma filhinha do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que é o centro espírita mais antigo de Cabo Frio. Então, a nossa gratidão a essa casa-mãe, a essa casa-irmã, por ter proporcionado, né, ao Centro Espírita Fonte de Luz essa atividade, esse crescimento. Então, boa noite a quem está chegando, Mário, Jeane, Nilce, boa noite, Nilce, Rejane. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas é uma alegria saber que estamos conseguindo manter a atividade de divulgação do Evangelho, mesmo no período de isolamento social, né? E para a gente poder iniciar a noite de hoje de atividades, a gente vai fazer a leitura da página e logo em seguida eu faço a prece. Deixa eu colocar a página aqui para a gente. Dando continuidade à leitura, hoje iremos fazer a lição 115 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes
arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, vamos caminhar para o momento da prece. Fechando nossos olhos, acalmando o nosso coração e a nossa mente, pedindo o concurso dos bons espíritos para que nos abençoe, nos amparem e sustentem a atividade da noite. Pedimos aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Fonte de Luz que envolva a nossa companheira Doralice, que irá falar para a gente da figura dúlcida de Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, nosso modelo. Agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade de conhecermos o Evangelho redivivo, que saibamos aplicar seus ensinamentos dentro de nós, para que ele se irradie ao nosso redor e possamos inspirar e comover outros corações para o caminho do bem. Na certeza do seu amor e da sua misericórdia, esteja conosco, Senhor, assim como estamos contigo. E pedimos permissão para iniciarmos mais uma atividade do Centro Espírita Fonte de Luz. Que assim seja. Então, vamos chamar a companheira Doralice. Boa noite, Doralice. Muito boa noite a todos os amigos que nos assistem nesta quinta-feira. Agradeço a oportunidade do convite carinhoso, parabenizando o Centro Espírita Fonte de Luz pelo seu 25º aniversário. É tão importante, né? Para quem está no movimento sabe o quanto que é importante a gente comemorar cada ano da nossa casa, porque a gente vai conhecendo a história, a luta, né? Todos os passos que aqueles que nos antecederam e que vieram, né, lá atrás, construindo os primeiros anos da casa, o quanto que foi árduo o trabalho e como é gostoso agora a gente perceber como que a casa está, né, e desejar para que tenhamos muitas comemorações ainda por muitos anos. Que assim seja. Obrigada pelo convite. E agora a gente conta com a sua explanação até às 21 horas. Tá certo. Eu achei engraçadinho o cachorrinho latindo aí, né, no fundo da fala da Gisele, porque não sei se alguém aqui já me conhece, mas eu sou uma apaixonada pelos animais, gosto muito. Já fiz alguns estudos sobre esse tema e os animais costumam acompanhar essas lives ultimamente. Eu não sei se vocês têm reparado, se tem acontecido com vocês, mas um trabalho que eu desenvolvo todos os dias de manhã, chamado Café com o Evangelho, sempre tem um cachorrinho da vizinha que fica latindo. Eu tenho 4 gatos, de vez em quando eles começam a andar na frente da tela. Tenho a minha irmã no Rio, que quando divide o estudo comigo, sempre tem uns passarinhos cantando. Então, os animais são muito bem-vindos também
a esses estudos, embora eles não tenham, obviamente, a consciência, né, de interpretar, de raciocinar, de entender alguma coisa, mas é gostoso ter a presença destes irmãos menores, né, que são ainda caminhantes desse trajeto evolutivo. Eu gosto muito, eu sinto assim uma presença gostosa quando a gente percebe os animais por perto. E não vim aqui falar sobre os animais hoje, né? Como eu falei, eu parabenizo o Centro Espírita Fonte de Luz pelo seu aniversário. A casa que eu aqui represento, que é a Suave Caminho, em Rio das Ostras, ontem completou 36 anos. Então também foi um dia muito especial, e maio é um mês muito especial para nós, né? Pelo mesmo motivo. É o tempo da gente aproveitar para agradecer pela casa espírita que nos acolhe, né, e que a gente chama de nossa, e refletir nesse momento em que a gente está tão saudoso, né, da casa espírita, que ela, em verdade, é cada um de nós, né, porque sem as pessoas, a casa espírita é apenas um móvel vazio. E é por conta dos tarefeiros, dos frequentadores, daqueles que ali trabalham em nome de Jesus, é que ela se torna uma casa de amor. É claro que a gente sabe que o trabalho continua sendo desenvolvido nas esferas superiores, né, pelos amigos espirituais, mas a gente percebe que, na verdade, somos nós que precisamos mais da casa do que a casa da gente, né? Porque ela está lá, é um móvel que está vazio, e nós aqui tão saudosos, né? Sendo convidados a representar as nossas casas, onde quer que estejamos, nos nossos próprios lares, no nosso trabalho, para aqueles que precisam ir trabalhar, na nossa conduta diária. É o momento do testemunho, né? E aí, hoje eu vim falar sobre onde está Jesus, né? A gente às vezes falava assim, poxa, hoje eu estou precisando ir na casa espírita, estou precisando tomar um passe, né? Ai, estou precisando ir lá ouvir uma palavra, estou precisando ir lá abraçar um irmão, né? Para me sentir em paz. Como se Jesus estivesse lá dentro da casa espírita e a gente tivesse que ir até ele lá. E agora que está fechada, né? Onde é que está Jesus? A gente se pergunta. E muitas pessoas, até principalmente aquelas que não o compreendem, né? Que não estudaram, não conhecem a explicação da doutrina, as leis de causa e efeito, olham para esse mundo que a gente está vivendo agora, com tantas mazelas, e pensa, né? Realmente, de fato, onde que está Jesus, né? Que não está vendo que tudo isso está aí de cabeça para baixo, meu Deus, e agora, né? Onde é que está? E aí, pensando nisso, eu resolvi procurar Jesus lá no Evangelho, no Novo Testamento, para tentar entender onde que Jesus se colocaria nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, onde está Jesus? E fica parado esperando que ele bata a nossa porta e diga assim, olha, eu tô aqui, cadê você? Quando na verdade nós que precisamos buscá-lo, né? Precisamos estar dispostos a recebê-lo. E aí eu fui buscar. E antes de eu começar a leitura, eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não decorei tudo e não é esse o intuito, né? O intuito é que a gente converse, que a gente reflita. Então, algumas coisas eu vou ler, tentarei fazer de forma que não fique maçante para ninguém, mas algumas coisas vou precisar ler, né? E eu, antes dessa quarentena, desse isolamento social, eu me apegava muito às obras estritamente doutrinárias, ao Pentateuco, né? E até mesmo no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é pela FEB, né? E que lá na Suave Caminho a gente tem, ele trata das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, e a gente sempre ficava assim com muito medo, né? Poxa, eu vou estudar os ensinamentos de Jesus, parece tão complicado estudar, né? A Bíblia, o Novo Testamento, as palavras são difíceis, eu não sei se eu vou entender. E aí eu falei assim, não, esse momento
é para nos aprofundar, né? Para a gente se aprofundar. Então, por que não? Então, eu fui com a cara e com a coragem, muito temerosa, né? Achando que eu não seria capaz de compreender, mas a gente pede ajuda aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, antes de fazer a leitura, de estudar, para que eles nos intuam, nos ajudem. E eu digo assim, de experiência própria, que eles nos escutam e nos intuem verdadeiramente. Então fica aqui o convite para que a gente recorra também lá nos versículos, né, nos evangelhos, para que a gente possa ver o que Jesus quer falar conosco. Eu fiquei pensando, poxa, se ele deu essa mensagem lá há mais de 2000 anos, quando a gente ainda era mais ignorante, porque a gente, né, entende que o Espírito não retrocede, a gente pode ter estagnado um ou outro momento, mas será que a gente é o mesmo de 2000 anos atrás? Se lá atrás a humanidade já tinha capacidade de receber a mensagem, e tanto é que Jesus veio, né, por que agora eu me sinto incapaz de entender, de compreender, né? Então, a gente tem que buscar, de fato. E aí, eu fui lá, primeiramente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, e li o seguinte: interrogado pelos fariseus, quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhe: o reino de Deus não vem de modo visível. E aí, só num versículo, a gente já tem um monte de informação. Os fariseus, eles eram aqueles companheiros que conheciam muito, né, a letra, conheciam muito a lei mosaica, mas eles utilizavam os ritos, né, e a leitura e tudo aquilo muito para o exterior. Eles se preocupavam muito com as aparências, né, e pouco com o desenvolvimento que aquela proposta fazia para dentro deles, né? Então, tanto é que Jesus muitas vezes combateu de forma tirar aqui, ó, porque eu vi que travou um pouquinho. Alguém depois me dá um alô aí se eu voltei. Acho que tá ok agora. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Os fariseus, como eu dizia, eles eram aqueles que se preocupavam muito, né? Eles não estavam muito atentos às mudanças interiores, às mudanças íntimas, eles estavam muito preocupados com as mudanças exteriores. Então, a preocupação deles era de quando viria esse reino de Deus, como se ele viesse de fora para dentro. E aí Jesus chama a atenção de que ele não vem de modo visível. E mais, no versículo seguinte, versículo 21, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. No Evangelho Sinótico, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, o Evangelho Sinótico são aqueles evangelhos que têm a mesma mensagem, mas são passados de formas distintas, né, de acordo com o evangelista. Então, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, a gente lê que os discípulos interrogaram o Cristo sobre quando se dará o reino de Deus. Enquanto Lucas diz que eram os fariseus, Mateus usou a palavra que eram os discípulos. E aí eu fiquei pensando, mas os fariseus eram discípulos de Jesus? E fui procurar. Na própria apostila do EAD, lá da FEB, né, eles colocam bem explicadinha a diferença entre discípulo e apóstolo. E discípulo é aquele aprendiz, é o aluno, enquanto o apóstolo é o mensageiro, é aquele que representa o emissor da mensagem. Então, os apóstolos de Jesus eram aqueles 12, mas os discípulos são todos aqueles que se colocam nessa condição de aprendizes, né? E qual é a característica de um aprendiz, de um aluno? O que um aluno precisa ter para aprender? Ele precisa primeiro reconhecer-se na posição de aluno, reconhecer-se na posição daquele que não detém a informação, mas que deseja
obtê-la, deseja aprender. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente se põe à disposição, quando a gente coloca a nossa vontade naquilo, fica mais fácil o aprendizado, não é verdade? Então, dessa forma, Jesus disse aos fariseus, aos seus discípulos, que o reino de Deus não viria de modo visível, estaria então dentro de vós, está dentro daquele que deseja aprender. Os fariseus não eram pessoas perfeitas, eram indivíduos que tinham as suas aspirações, que tinham suas características, seus comportamentos. Jesus não veio para os sãos, para aqueles que já estavam perfeitos, né? Jesus veio para aqueles que desejavam tê-lo, conhecê-lo, né? Crescer com as suas mensagens. Então não importa quem nós somos, se nós já erramos, se nós nos comportamos de uma forma ou de outra, mas a partir do momento em que a gente decide intimamente ser um discípulo de Jesus, aí essa mensagem é pra gente. Ele nos informa que uma vez que a gente se colocou à disposição, que a gente passe a olhar para dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós, dentro daqueles que já começam a desejar ter este olhar. E aí eu continuei a minha leitura e percebi que os discípulos estavam questionando, mas Jesus, e quando que você vai voltar? Quando que você vai estar aqui? Quando que vai ser isso? Em que momento que vai se dar isso de forma mais ampla, mais visível? Porque os fariseus, eles eram assim, né? Eles queriam ver as coisas, queriam logo saber quando que tudo ia acontecer. Alguma semelhança com a gente? Ou a gente é paciente e espera primeiro a mudança dentro da gente? Será que a gente também não se comporta um pouco assim, esperando a mudança do lado de fora? E aí, lá no versículo 24, desse mesmo capítulo 17, ele diz assim: pois, assim como o relâmpago, relampejando, brilha de um extremo a outro do céu, assim será o Filho do Homem. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, daqui eu não saio mais, eu vou empacar nesse versículo, porque eu não vou entender isso, né? O que ele está dizendo de relâmpago, relampejando, brilha de um extremo a outro, e assim será o Filho do Homem? Aí eu fiquei num desespero, falei, meu Deus, por que eu fui inventar de estudar isso? E por que eu fui escolher esse tema dessa palestra? Porque normalmente, primeiro eu desenvolvo a ideia e depois eu dou um tema para a palestra. Mas dessa vez não, dessa vez eu quis o tema primeiro. E aí pensei, pedi muito em prece ajuda aos meus amigos espirituais e intuitivamente fui levada lá para o Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 23 e 24, onde eu li o seguinte: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ele permanece sozinho. Porém, se morrer, produz muito fruto. Ué, em muitos momentos, Jesus se auto-intitulava o Filho do Homem. Então lá, quando ele dizia assim, pois assim como o relâmpago relampejando brilha de um extremo ao outro do céu, assim será o Filho do Homem. Ele estava se referindo a ele. E ali em João, ele disse, e essa passagem de João era um pouquinho antes do Calvário, e ele estava prevendo e avisando já, né, que era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele comentou sobre o grão de trigo, que se cair na terra e ficar ali, ele vai ficar sozinho, só um grão de trigo. Mas se ele se sublimar, se ele se transformar, aí ele dará fruto. Então ele começou a conduzir a ideia da necessidade dessa transformação. Ele se comparou a essa semente que no solo fértil se transforma. E mais na frente, a turba que o ouvia, né, as pessoas que o ouviam, questionaram assim:
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 34. Como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? E aí ele responde: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu vim luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em treva. Eu falei, a luz, meu Deus, o que é o relâmpago? O relâmpago não é uma energia muito grande e luminosa? É a luz. Então ele está fazendo uma referência de que esse filho do homem, que lá no judaísmo, lá antigamente, era chamado filho de Adão, né? Ben Adam, se tratava da parte humana, do filho do homem, da criatura humana. E ele nos fala agora, ali em João, nessa passagem que eu acabei de ler, dessa necessidade desse filho do homem, como um grão de trigo que cai na terra, se transformar num filho da luz. É um convite, então, para que a gente sublime, para que a gente avance o olhar sobre a matéria e para que a gente também se torne um filho da luz. Olha que maravilhoso. Bom, essa foi a minha interpretação, né? Porque o Evangelho, ele é fantástico, ele permite várias interpretações, todas com certa conexão entre si. Eu não desejo aqui encerrar essa interpretação como sendo a única e como sendo a mais correta. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui até discorde, mas a verdade é que quanto mais a gente amadurece, quanto mais o espírito se torna consciente, mais a gente consegue compreender a mensagem. E pode ser que daqui a uns 5, 10 anos, se eu voltar a estudar essa mesma passagem, eu já consiga absorver dela algo ainda diferente, né? Mas hoje foi essa conexão que eu consegui fazer. E fiquei feliz, porque para mim fez sentido, né? Esse relâmpago relampejando é a luz, e assim será o Filho do Homem, porque ele ia se transformar, não ia? Ele se transformou, não foi? Então, essa transformação é essa transformação que a gente é convidado a fazer, né? E essa luz que todo mundo tem, essa luz que está em mim, que está em você e que a gente tem, porque o reino de Deus está dentro de nós, essa luz já existe. A gente só precisa fazer essa nossa transformação. E essa luz, ela está numa palavrinha muito simples e muito complexa, muito profunda, que é o amor. Não há entre nós nenhum indivíduo que desconheça o amor. Nem mesmo aquele que a gente julga ignorante, que a gente julga ser maledicente, que a gente julga não ser, enfim, que a gente tem desavenças, né? Nem mesmo aqueles irmãos que cometeram crimes e estão em penitenciárias, nenhum de nós nasce e morre desconhecendo completamente alguma forma de amor. Porque mesmo aqueles irmãos, pelas razões mais infinitas, né, que não cabe a nós julgar, de repente cometeram algum crime ou tiveram algum comportamento equivocado, algum dia eles foram embalados. Alguém teve a oportunidade de abortar e deu a vida. Alguém escolheu pela vida deles. Alguma forma de amor todos nós recebemos. Então, nenhum de nós é isento de dizer que tem essa luz, né? Essa fonte de luz. Todos nós temos onde apoiar para a gente sublimar a nossa própria transformação. Em várias obras espíritas, romances, a gente lê resgates lindíssimos sendo feitos, né? No umbral, em lugares sombrios, geralmente é a figura materna, né? E, enfim, é o amor sempre que arrasta, é o amor sempre que transforma.
Recentemente, todos estão falando muito de um filme chamado O Milagre da Cela 7. Eu não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu ainda, assista. Eu vou tentar que não seja um spoiler, né? Que eu não esteja contando nada que vá comprometer aqueles que não assistiram. Mas nesse filme, o personagem principal lá, o Memo, ele é uma pessoa iletrada, ele é uma pessoa com limitações psíquicas, mas é uma pessoa que, sem precisar fazer uma palestra, uma pessoa que, sem chamar ninguém, sem chamar a atenção de ninguém, sem criticar ninguém, sem levantar qualquer argumento, ele consegue transformar todos ao seu redor, pelo simples fato dele ter amor. O amor muda e transforma, né? As várias formas de amar. Eu fiz um estudo, certa vez, sobre os animais nas obras de Kardec. Busquei todas as obras de Kardec na Revista Espírita, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, em tudo sobre os animais, né? E fiz um estudo dentro dessa temática dos animais nas obras de Kardec, se os animais são capazes de amar. Eu não vou aqui falar sobre isso, né? Porque senão a gente vai mudar o foco, mas até os animais, né? Até os animais. Olha, eu que tenho gato, posso dizer com certeza que naqueles dias em que eu não estou bem, eles sentem, né? E aí, sem dizer uma palavra, né? Sem falar nada, porque gato não fala, eles, com o olhar, eles conseguem transmitir alguma coisa. Não é, obviamente, um amor racional, né? Como o amor que a gente fala, e quem somos nós também para dizer que a gente sabe o que é amar, né? A gente está ensaiando também como eles. Mas não é preciso palavras, não é preciso. Francisco de Assis já dizia, né? Use o evangelho. Divulgue o evangelho. Se necessário, use palavras. Porque o evangelho é o amor. E é o amor que arrasta essa fonte de luz, né? Jesus, ele lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 34, ele fez referência ao Salmo 82 e nos fez refletir novamente, né? Dizendo que nós somos deuses, sois deuses. E se nós somos deuses, é porque nós temos essa fonte de luz dentro de nós, né? E aí, se a gente tem essa fonte de luz dentro de nós, e essa fonte de luz está conectada pelo amor, ela é exatamente Jesus? Ou não é? Onde está Jesus, né? E aí eu continuei com esse questionamento, de onde está Jesus, onde está Jesus? Eu estou entendendo, estou conseguindo juntar as pecinhas do quebra-cabeça, mas ainda não fechou. E aí eu fui assistir o filme do Divaldo, tem agora uns 3 dias, e aí, quando eu assisti o filme, tive uma eureka, assim, né? No meio do filme também, olha, não sei se todo mundo já assistiu, não quero aqui acabar com o suspense daqueles que ainda não viram, né? Mas tem um pedacinho do filme que Divaldo vai auxiliar um irmão que é morador de rua, né? E tá ali naquela situação, né, de um morador de rua, com muitas dificuldades, muita escassez, né, de tudo. E esse irmão estava muito reticente em receber ajuda, jogou o alimento, recusou, e muito violento, assim, muito ríspido, né? Não violento, mas assim, ríspido. E aí, esse irmão virou para o Divaldo e falou assim, cadê o seu Deus? Cadê Deus? Né? Como nós, às vezes, né? Nós, às vezes, olhamos assim para os problemas, a gente esquece da lei de causa e efeito, esquece de tudo, a gente acha que a gente não é vítima de nada e fica, meu Deus, não é possível, não é possível, meu Deus, ninguém merece. Merece, né? Mas, enfim, a gente fica assim, cadê Deus? E aí ele perguntou para o Divaldo, cadê o seu Deus? Cadê Deus? Muito ríspido com ele. E aí Divaldo falou assim, Deus está naquele que me testa, está naquilo que me faz evoluir. Está em você. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, misericórdia, olha aí. Né? Mais uma pecinha do quebra-cabeça. E aí meu esposo estava comigo assistindo, ele falou assim, mas ele falou de Deus, ele não falou de Jesus. Eu falei assim, mas não importa?
lá em João, no capítulo 14, no versículo 10, Jesus disse: não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, se ele perguntou cadê Deus, mesma coisa ele perguntar cadê Jesus. E aí fiquei pensando, gente, mas é lógico, né? Aquele irmão que nos testa, aquele irmão que provoca em nós algum sentimento, alguma coisa, ele está ali como um convite de toda a providência divina para a nossa própria evolução, né? É preciso que haja na Terra, dentro de um planeta de provas e expiações, e dentro do limite de evolução dos que estão encarnados, aqueles que estão um pouquinho mais evoluídos e aqueles que estão um pouquinho menos. É preciso que haja esse contraste para que a coletividade auxilie, né, o avanço. Então, o fato, às vezes, da gente estar assim, tendo dificuldades, da gente não conseguir exercitar o perdão, da gente não conseguir olhar com amor para o outro irmão, ele fala mais da gente do que do outro irmão, né? Aquele que me testa, ele me testa não porque ele está cometendo um equívoco, mas porque se aquilo ali me abala de alguma forma, aquilo ali fala para o meu eu, fala para a minha luz interior, né? Aquilo ali está ofuscando, eu estou me deixando ofuscar a luz interior que há dentro de mim. Então, aquele irmão da caminhada que provoca esse sentimento em mim, ele também tem a luz, ele também está com Jesus, ele também está com Deus, né? E ele está ali com um propósito nas nossas vidas. E aí, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7, a gente lê assim: ai do mundo por causa do mal, pois há necessidade de vir o mal. Contudo, ai daquele homem por quem o mal vier, né? Ou os escândalos, como a outra palavra usada no Evangelho. Ou seja, existe a necessidade, infelizmente, num planeta de provas e expiações, que a gente tenha, que a gente se depare com algumas injustiças, né, com algumas coisas que não nos parecem corretas dentro da lei de amor, justiça e caridade, mas porque nós todos estamos aqui sofrendo as consequências daqueles atos que já tivemos e necessitando as experiências que vão nos enriquecer, né? E Jesus, representando a divina bondade, a divina providência, ele está inserido em tudo isso, né? E aí, em Mateus ainda, né, um pouquinho depois desse trecho que eu li agora, que é o versículo 7, lá no versículo 12, ele nos conta a parábola das 100 ovelhas. Não sei se vocês lembram, mas ela diz assim: se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? Então, olha bem, ele está falando aí que todos, absolutamente todos são importantes. Todos nós somos essas ovelhinhas e que aquela ovelhinha que está desviada e que também tem ali a sua fonte de luz, ela também um dia vai sublimar, né? E vai passar desse filho do homem para o filho da luz, né? E aí a gente para e pensa assim, não, mas não é possível, gente. Não é possível. É porque a Dora está falando isso porque ela não conhece a minha vizinha. Minha vizinha não. Minha vizinha não está com Jesus, não. Aquela ali é uma encrenqueira. Tem alguém pensando isso aí? Pois eu vou te dizer que Jesus, ele está em todos nós. Ele está naquele companheiro que te abraça na casa espírita e ele também está naquele companheiro que te ofende, que te magoa, que te despreza. Em todos nós, né? E a nossa responsabilidade aumenta quanto maior essa luz interior da gente vai se deixando aumentar, né? A nossa consciência. Por quê? Porque aí Jesus nos convida a ser com Ele aquele que resgata estas ovelhinhas, que compreende, que acolhe aquele irmão que está em desvio, que está equivocado, né?
Jesus se faz presente quando essa luz interior nossa está a serviço do outro. E aí a gente continua caminhando no Evangelho. Em Mateus, no mesmo capítulo 18, no versículo 20, eu li assim: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí eu, aí estou no meio deles. Pronto, tá aí Jesus, gente. Tá aí, ele falou. Mas aí eu parei e falei assim, meu Deus. Então quer dizer que se eu não tiver com 2 ou 3, se eu estiver rezando sozinha, acabou, se Jesus não está comigo. É isso? Será que é isso? Aí veio o codificador, né? Veio a doutrina consoladora, o consolador prometido por ele, pelo Cristo, que vinha explicar tudo aquilo que ele não disse, ou explicar melhor ainda tudo aquilo que ele disse. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 5, eu li o seguinte: não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. E aí eu pensei, então não adiantava muitas vezes a gente ter a casa espírita cheia, todo mundo cantando quanta luz ali, e de repente um irmãozinho estava ali cantando, mais preocupado com o boleto que ia vencer. A outra cantando, mas pensando na prova que ia fazer. O outro cantando, mas revivendo, rememorando a briga que teve com o pai. Não estavam em simultaneidade de pensamento, estavam apenas em simultaneidade de palavras, de cânticos. E aí, talvez Jesus não estivesse, porque eles não estavam conectados de verdade. Então, isso não significa que ele seja surdo à voz de uma única pessoa, mas que ele exige o amor do próximo, ele exige de nós a reflexão comum do coletivo, com exclusão do pensamento egóico. Porque às vezes a gente ora de forma um pouco egoísta. Senhor, cura o meu filho, mas há milhares de enfermos. Por que curar o meu filho? A gente não ora assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor possa amenizar a dor do meu filho, se for possível. Não, a gente quer livrar os nossos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Às vezes a gente ora um pouco egoísta, um pouco tentando barganhar com Deus. E aí a gente não está pelo coletivo. Porque na medida que eu peço, né, pelo meu filho, ou pela minha vida, ou pela minha casa, eu esqueço um pouco dos outros irmãos, né? Então, é um convite a gente perceber que a gente não é sozinho, que de nada vai adiantar se a gente ganhar essa corrida evolutiva, chegar lá, corri, passei aquela fita, venci, mas olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, não tem a menor graça. Então, Jesus disse que estaria conosco quando 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele. E olha, agora, com esse isolamento social, a gente está tendo uma enorme oportunidade de exercitar um Wi-Fi que não cai nunca, que é o fluido cósmico universal. E é através dele que o meu pensamento está unido ao seu, que está me ouvindo agora. E aí, eu vou afirmar uma coisa para você que está com muita saudade da casa espírita. A casa espírita está unida agora. Jesus está conosco agora, porque o nosso pensamento está unido em nome dele. O nosso pensamento está unido esta noite, buscando por ele, pela humanidade,
pela nossa casa espírita, pelos nossos tarefeiros, pelos frequentadores, pelos amigos espirituais que continuam o trabalho neste hospital invisível aos nossos olhos. Agora, nesse momento, embora eu esteja fisicamente encarnada, sozinha nesta sala, certamente estou aqui unida aos pensamentos daqueles que me acompanham na espiritualidade. E unida a você que está em casa. E caramba, é assim que Jesus se fará como um relâmpago de um extremo ao outro brilhando. Porque quando a minha luz se une à sua luz e à luz daqueles que oram, que levantam os pensamentos ao alto pelo coletivo, nossa, se a gente pudesse vislumbrar o tamanho da luz que a gente faz, é impossível Jesus não estar conosco, brilhando nesse facho de luz que a gente está fazendo nesse momento. Então, meus irmãos, alguns acreditam que Jesus vai voltar. E eu digo aqui, ele nunca foi-se. Ele não pode voltar para onde ele nunca saiu. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve conosco. E ele nos pede e nos chama para que a gente faça com ele esse trabalho. Olha, eu não sei por que problema você está passando. Eu não sei como você está enfrentando esses dias na pandemia, no isolamento social. Eu não sei se você que está me ouvindo agora está perecendo da doença numa cama, num leito, isolado da família. Eu não sei há quanto tempo você não abraça os seus pais. E eu passei o Dia das Mães agora sem abraçar minha mãezinha. Que valor que a gente dá, né, para isso. Eu não sei como que você está lidando com isso, eu não sei se você já tinha grandes problemas antes dessa pandemia chegar, porque os problemas não cessaram só porque veio o vírus, né? Já haviam pessoas infelizes e muitas pessoas continuam enfrentando terremotos particulares nesse momento. O que eu quero te dizer é que Jesus nunca esteve longe de você. Jesus nunca esteve longe ou indiferente à sua dor. E Jesus nos chama a sair das nossas dores para dividir com os outros a luz que a gente já tem. Não importa quantas sombras a gente reconheça ainda em nós, naquele exercício diário que Santo Agostinho propôs para que a gente fizesse uma reflexão de como foi o dia, né, do que eu fiz e que não devia ter feito, né, do que eu poderia melhorar. Não importa nada disso. É claro, importa para eu poder conhecer as minhas sombras e melhorar. Mas Jesus, ele nos convida pela luz que ele sabe que a gente já faz brilhar. E quanto mais a gente faz brilhar essa luz, mais a gente ofusca as sombras. Então, aqui está Jesus conosco nesse momento. Eu ia trazer em forma de música, mas eu fiquei com medo do áudio ficar prejudicado. Então eu vou declamar. É uma música da Elizabeth Lacerda chamada Confia e Vai. A melodia é linda. Eu não vou cantar aqui porque tudo tem seu limite, né? Eu não vou cantar. Mas quem quiser depois jogar lá no YouTube para ver como é que é, vai achar mais bonita ainda do que ouvindo só a letra. Mas mesmo assim eu vou tentar. E eu espero que de alguma forma toque no seu coração, para que você saia mais esperançoso, saia com mais vontade de fazer parte desse relâmpago, né, dessa transformação em filhos da luz, e que a gente continue unido em nome de Jesus. E aí é assim, ó. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração, pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o seu rosto,
Pense, Cristo a enxuga e alerta. A fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz. Assim ele nos convidou. Do alto da cruz, em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos céus sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. É muito emocionante falar de Jesus. A gente sente um calor, né? Sente uma vontade muito grande de estar com Ele, de buscá-lo, de procurá-lo. Então, meus irmãos, mesmo quando a tempestade vier, espera aí que eu acho que eu caí aqui. Opa, voltei? Acho que eu voltei. Mesmo quando a tempestade vier, só para encerrar, eu tenho poucos minutinhos, só para eu contar uma historinha bem breve. Havia um navio que tinha naufragado em alto mar. E esse navio estava sendo comandado, né, por um capitão muito experiente. E aí, depois da tempestade, né, de todas as coisas que aconteceram no mar revolto, vieram buscar esse navio, procurar sobreviventes. E aí, naquele barquinho, procurando, não acharam o capitão. E aí pensaram, né, que ele havia sucumbido. E, muito tristes, foram até a areia. E lá chegando, eles viram, para sua surpresa, lá estava o capitão, de pé na areia. E aí falaram: capitão, como você sobreviveu a essa tempestade, a esse mar revolto? E ele disse assim: olha, eu vi que a tempestade estava grande e que eu não poderia pará-la. Então eu pensei, o que eu poderia fazer? O que estava ao meu alcance? Eu vi uma boia, me agarrei nela. E toda vez que vinha uma onda muito grande, eu fechava o olho, abaixava a cabeça e mergulhava e esperava ela passar. Então, meus irmãos, eu vou finalizar a nossa palestra aqui com essa lição de humildade que essa história nos traz. Eu não sei qual é a tempestade que vocês estão enfrentando, além desta comum a todos nós. Mas, se não está no nosso controle resolver, não adianta a gente se debater nesse mar, porque senão a gente vai se afogar. A gente tem que fazer o que está dentro das nossas possibilidades. O que cabe a mim fazer nesse momento? Eu estou fazendo tudo que eu posso? Se estou, aguarde a onda, confie em Deus, abaixe a cabeça no sentido de confiar em Deus. Essa onda vai passar, essa tempestade vai passar e a gente não está sozinho. Em pensamento, eu isolada aqui, você isolado aí, se a gente estiver junto em pensamento, é Jesus conosco, agora e sempre. Eu acho que eu estou no tempo ainda, né? Eu terminei a fala e agradeço muito pela paciência de vocês em me ouvir durante esses quase 50 minutos. Muito obrigada, Doralice, foi ótimo. Muito bom mesmo, reconfortante, né? Porque já passávamos pelos nossos problemas e agora passamos esses problemas com nós mesmos, né? Sendo obrigados a conviver com a gente 24 horas por dia, sem um refúgio. Muito bom, muito obrigada. Vou dar alguns recadinhos
e depois eu te chamo para você fazer a prece, tá bom? Tá bom, tá ok. Então, meus amigos, a gente está finalizando mais uma noite de palestra pública e avisar que as atividades, né, continuam suspensas, as atividades presenciais, mas que com uma boa vontade muito grande, um desejo, né, de unir pensamentos em nome do Cristo, a gente tem realizado diariamente, às 18 horas, aqui no Facebook mesmo, o culto do Evangelho no Lar, todos os dias. E às quintas-feiras, a gente tem, às 20 horas, a nossa palestra pública, tá bom? Então a gente vai chamar a Doralice para poder finalizar com a prece e ao final, já que Doralice falou sobre a música, né, Confie Vai, da Elizabeth Lacerda, que é muito linda essa música, a gente vai deixar ela tocando um pouquinho. Vou tentar deixar aqui tocando para a gente poder finalizar esse momento com chave de ouro, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todos. E esperamos vocês na quinta que vem e diariamente às 18 horas para o estudo do Evangelho. Então, boa noite a todos. Vamos mais uma vez juntar a nossa fontezinha de luz. Vamos procurar dentro dos nossos corações agora aquele lugar quentinho, aquele lugar brilhante, aquele lugar que está agora explodindo de gratidão por saber dessa companhia tão, tão maravilhosa do Cristo conosco nessa noite. Agradecemos imensamente por essa oportunidade desse estudo, pedindo ao nosso Jesus querido que nos intua sempre para que a gente consiga encontrar os caminhos de continuar servindo, encontrar as maneiras de compartilhar a nossa luz com os outros, que a gente aprenda a exercitar esse amor principalmente com aqueles desafetos, com aqueles irmãos mais difíceis. E quantas vezes, Jesus, não somos nós os difíceis, aqueles que damos tanto trabalho para a espiritualidade? Que a gente se reconheça também, né, necessitado desse auxílio, desse remédio. Que a casa, fonte de luz, continue sendo essa fonte de luz. Olha, que maravilhoso nome, né? Justamente que a casa seja essa casa de luz por muitos e muitos anos e que possa continuar acolhendo, transformando, né? Intuindo, incentivando todos aqueles que a ela chegam ao bem. Jesus, que a nossa energia compartilhada através do nosso pensamento alcance no nosso planetinha Terra todos aqueles que se encontram ainda endurecidos à sua mensagem amorosa. Todos os corações que precisam ser acolhidos em cada cantinho deste mundo. Que a gente consiga se unir a todas as preces que estão se elevando ao alto nesse momento de tanta transformação. E obrigada, Mestre, mais uma vez, por continuar conosco, por nunca ter saído de perto de nós. Que a gente continue conectado em pensamento, um por todos e todos por um, nessa grande corrente de amor que nos une e que é o propósito de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Quando a dor
abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai.